Galera, e aí, tudo bem? Bem-vindo a mais um Pergunte ao Viana. O assunto de hoje aqui do lado, ó, ondulatória, e a gente vai falar das características da equação de onda. Tudo bem? A gente vai definir aí a velocidade de uma onda, o comprimento de uma onda, a frequência de uma onda e como é que eu posso relacionar essas coisas todas. A gente vai ver também como isso tem caído nos últimos vestibulares, como isso tem sido cobrado para vocês. Como você pode notar, aqui do meu lado, eu tenho o desenho de uma onda se propagando na superfície da água. Provavelmente alguém jogou uma pedra. E eu vou comparar isso com esse desenho que está aqui embaixo, ó, que ele me dá o comprimento da onda, ele me dá quem é a crista, a parte de cima da onda, quem é o vale, a parte de baixo da onda, e definir para vocês o que é comprimento. Eu vou fazer isso daqui a pouquinho num desenho um pouco mais movimentado, né, dinâmico, e aí a gente vê isso melhor. Mas, por enquanto, só para a gente definir, a gente vai ter as seguintes características. Ó. A fonte, que a gente vai chamar aqui, é o lugar onde a pedra bateu na superfície dessa água. Então, esse lugar é a fonte da onda. É ele que vai provocar o movimento de subida e descida de gotas d'água, e isso vai causar essa onda que se espalha. Eu tenho a crista da onda, que é a parte aqui, ó, de cima, tá vendo aqui do lado, ó? Né? A parte de cima da onda, crista, crista. Eu tenho a parte de baixo da onda, mais escurinho aqui, ó, vale com vale, tá? A amplitude é o tamanho que vai do meio, imagina a superfície da água parada, ela vai dessa superfície até o topo, ou dessa superfície até a parte de baixo. Então, do meio até a crista, ou do meio até o vale. E o comprimento de onda, eu posso falar que a distância entre duas cristas, a distância entre dois vales, a gente vai ver exatamente o comprimento aí, o que ele vai ser. Então, isso daí são alguns aspectos básicos para começar a trabalhar com as ondas. Características das ondas, né? Então, imagina que eu vou ter alguém produzindo uma vibração, tá? Então, eu tenho que ter alguém que perturba alguma coisa. Pode ser perturbar uma partícula, pode ser perturbar um elétron, né? Então, alguém vai ser perturbado. Então, imagina alguém que vai começar a subir e descer alguma coisa, tá? Com isso, ó, eu tenho a onda que se propaga com uma certa velocidade. Foi até aí? Do meio, indo para o vale, indo para a crista, voltando para o meio. Isso é um comprimento de onda. Tudo bem? Agora, a distância que vai de um vale até outro vale também é o comprimento de onda, e a distância que vai de uma crista até a outra crista também é o comprimento de onda. Detalhe aqui, ó, o tamanho que vai do meio até a parte de cima é a amplitude, ou do meio até a parte de baixo também é a amplitude. Então, a amplitude, eu poderia dizer que é a energia. Quanto mais energia estiver sendo propagada, maior vai ser a amplitude dessa onda. E o comprimento é assim, pá, produzir uma onda, ela começa a espalhar. Aí, de repente, eu produzo a segunda onda. Então, a distância entre a primeira frente de onda e a segunda é o comprimento de onda. Mas a gente pode determinar isso de vários jeitos diferentes. Então, pá, produzir uma onda, ela está vindo, produzir a segunda onda, ela começa a vir, a distância entre as duas é o comprimento. E essa distância vai depender da velocidade com que a onda se propaga naquele meio. Então, a distância, o comprimento de onda depende do meio. Agora, a quantidade de perturbações vai depender de mim, vai depender da fonte. Então, a frequência, aí no caso, é uma característica da fonte. Agora, a velocidade e lógico, né, por consequência, o comprimento são características do meio, tá? Então, guarda isso na sua cabeça, isso é uma relação importante para a gente. Então, assim, a gente vai ver a diferença entre uma onda transversal. Lembra, transversal é quando a perturbação acontece num eixo, mas o movimento acontece em outro. Longitudinal é quando a perturbação e a velocidade caminham na mesma direção, tá? Transversal, né? Perturbo num eixo, propaga no outro. Longitudinal, perturbo num eixo, propaga no mesmo eixo. As características básicas, não sei se você ainda lembra da aula passada,
A transversal, um dos seus principais representantes é a luz, né? As ondas eletromagnéticas são transversais. E o som, aqui embaixo, ó, é uma perturbação de natureza longitudinal, mecânica e longitudinal, tá? Aí no caso. Então, ó, frente de onda é a primeira ondinha aqui de todas, né? É a que sai em primeiro lugar, a gente chama essa onda de frente de onda, tá? Aqui, ó, eu vou fazer uma comparação entre o que seria o meu comprimento de onda numa onda transversal e o que seria o meu comprimento de onda numa onda longitudinal. A crista da onda, eu posso comparar com essa zona de alta pressão. Quer dizer, o ar foi empurrado, ele está comprimido, então ele tem uma zona de alta pressão ali determinada. Agora, a base, né, da onda aqui, o vale, seria a região onde eu tenho baixa pressão. Então, o ar foi empurrado, depois ele se expande. E aí eu tenho uma região de baixa pressão. É nessa região de baixa pressão que eu vou comparar com o vale. Então, crista, compressão, e o vale, o rarefeito do ar. Então, olha lá. Crista, compressão, vale, rarefeito. Crista, compressão, vale, rarefeito, e assim por diante. Então, isso é uma coisa que tem que ficar na minha cabeça. Professor, como é que eu vejo um comprimento aqui? Você pode ver, ó, do começo do rarefeito até o próximo começo de rarefeito. Ou, né, do meio, né, bem do meio aqui, ó, do comprimido, tá, que equivaleria à crista, até a próxima crista, até o próximo meio aqui. Ou o meio do rarefeito, que seria um vale, até o meio do próximo rarefeito, que seria outro vale. São os lugares que são legais para você conseguir fazer a medida do comprimento de onda, aí no caso. Lembra? Comprimento de onda, não pode esquecer. Tem a perturbação, a onda começa a propagar. A hora que tiver a segunda perturbação, a próxima onda que começa a propagar, a distância que vai ter entre elas é o comprimento de onda. Vamos ver as características novamente dessa onda e eu vou começar a entrar em algum detalhamento. Vou definir algumas coisas para vocês. Primeira coisa, vou produzir a minha onda, né? Então, tenho lá minha onda que se propaga, alguém está perturbando uma corda, por exemplo, essa onda está se propagando para a direita com uma certa velocidade v. O que eu defino? Bom, primeira coisa que eu vou definir, duas características. Primeira coisa, frequência. Segunda coisa, período. Período é o tempo entre duas perturbações, tá? Então, o tempo entre duas perturbações, período. Agora, a frequência, eu marco um tempo. Eu vejo quantas perturbações acontecem nesse tempo. Pode ser a famosa RPM, rotações ou voltas por minuto, tá? Ou RPS, rotações ou voltas por segundo. Eu poderia pensar nesse RPM como sendo perturbações por minuto, ou RPS, perturbações por segundo. No caso do movimento circular, seria quantas voltas em um minuto ou quantas voltas em um segundo. Lembra, o período é o tempo entre duas perturbações. Agora, tanto a frequência quanto o período, eles dependem da fonte. É a fonte que determina. Sou eu que vou produzir a frequência, que posso aumentar a frequência ou diminuir a frequência. Eu sou a fonte. Eu determino frequência e período. Então, tá aqui. A frequência e o período só dependem da fonte. Então, é a fonte, no caso, que vai determinar essas duas características. Agora, vamos definir frequência. Frequência aí, ó, a gente pode definir como sendo o número de ciclos, o número de oscilações, o número de perturbações que ocorrem num determinado intervalo de tempo. Ou seja, ela é o inverso do período. Oi? Como assim, professor? Por que a frequência é o inverso do período? Porque se eu começo a aumentar a quantidade de vezes, eu diminuo o tempo entre uma perturbação e a próxima perturbação. Então, quanto mais frequência, menos período, né? Então, o tempo começa a diminuir entre uma perturbação e a próxima perturbação. Então, guarda essa história na cabeça do inverso. Um é o inverso do outro. Matematicamente, eu escrevo 1 sobre.
tá? Uma coisa é igual a 1 sobre a outra coisa. É assim que eu escrevo que uma coisa é o inverso da outra. Matematicamente, então, como é que fica isso? A frequência pode ser definida como o número de perturbações num certo intervalo de tempo, ou ela pode ser definida como o inverso do período. Então, o período é o tempo gasto em um ciclo de onda, ou, né, o tempo que vai acontecer entre uma perturbação e a próxima perturbação. Período dado em segundos. Então, a frequência seria 1 sobre segundos, porque ela é o inverso do período. E a gente batiza isso de hertz. Vou definir a minha velocidade, né, com uma equação. Eu sei que velocidade é espaço por tempo. O espaço vai ser uma coisa interessante. O espaço eu vou pensar como sendo o comprimento da onda. É a distância que a onda percorreu até a próxima perturbação acontecer. Então, é o comprimento de onda. E quanto tempo ela teve para percorrer esse espaço, que é o período. Então, eu vou trocar essas duas informações na equação que eu tenho aí. Velocidade é o comprimento de onda, que é o quanto que a onda percorreu, pelo período, que é o tempo entre uma perturbação e a próxima perturbação. Lembra que eu falei que o período é o inverso da frequência? Então, eu vou escrever essa fórmula desse jeito. V igual a lambda vezes F. Velocidade de onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência de uma onda. Eu queria que você deixasse na sua memória gravada a seguinte informação, e essa informação ela é muito, muito, muito importante. Se liga. Velocidade e comprimento de onda dependem do meio. A frequência depende da fonte. Depois que a onda saiu, a frequência não muda mais, porque quem determinou a frequência foi a fonte. Lembra que frequência e período elas estão ligadas, então o período também não muda, que é o tempo entre uma onda e a próxima onda. Tudo bem? Eu espero que isso não saia da sua cabeça. Vamos ver as unidades? Vou trabalhar com elas, então. Eu tenho que, para comprimento de onda no sistema internacional, eu vou trabalhar metros. Para o tempo no sistema internacional, que é o período, eu vou trabalhar os segundos. Para a frequência, é o inverso do período, então é 1 sobre segundos, que a gente batiza de hertz, Hz, Z minúsculo, e a velocidade em metros por segundo. O sistema internacional que eu estou usando aí. Lembra que a velocidade de propagação da onda só depende do meio, não só a velocidade, mas o comprimento também, tá? E que o índice de refração de um material indica se a velocidade vai aumentar ou diminuir. Então, eu tenho 2 materiais, eu quero saber se a velocidade de uma onda aumenta ou diminui. Eu tenho uma coisinha que aparece chamada de índice de refração, e ela me fala exatamente isso. A velocidade da onda vai aumentar ou a velocidade da onda vai diminuir? Se o número aumenta, vamos ver depois, isso daí já vai ser em refração. Eu começo a bater na superfície da água. Vamos ver. Então, lá vem a onda, que é a primeira, é a frente de onda, e as outras vão vindo na sequência. É como se a da frente fosse caminhando e as de trás vão aparecendo. A primeira onda, então, é determinada, é chamada de frente de onda. A distância de uma crista até a próxima crista é o comprimento de onda. E, às vezes, ao invés de eu desenhar todas elas, eu desenho só essa linha que atravessa por elas, formando um ângulo de 90 graus aqui, que é chamado de raio de onda. Então, eu represento esse monte de onda por essa linha. Isso vai ser muito utilizado na ótica. Em exercícios de ótica, esse raio de onda substitui, aí no caso, cada uma das minhas ondinhas que vem na direção de um determinado lugar. Em direção a um determinado lugar. Então, a gente vai ver alguns exercícios que foram exercícios dos últimos vestibulares. Vamos lá? Então, ó, probleminha aí que caiu na Unicamp, né? Vamos marcar aqui os dados, né? Em 2019 foi divulgada pela primeira imagem de um buraco negro. Foi divulgada a primeira imagem de um buraco negro obtida pelo uso de vários radiotelescópios. Também, recentemente, uma equipe da NASA propôs a utilização de telescópios de infravermelho para detectar antecipadamente asteroides que se aproximem da Terra. Considere que um radiotelescópio detecta ondas eletromagnéticas provenientes de objetos celestes distantes na frequência de
frequência de onda de rádio de 1,5 GHz. Vamos lembrar o que essas letras significam. E que telescópios de infravermelho detectam ondas eletromagnéticas originadas em corpos de sistema solar na frequência. Então, aqui a gente tem a frequência das ondas de infravermelho, são de 30 terahertz. Tera e giga são duas grandezas aí, são dois números escondidos. Qual é a razão? Razão é divisão, tá? Então, eu vou ter que dividir as duas coisas entre os correspondentes comprimentos de onda no vácuo. Ele me deu aí que ele quer, né? Ele quer o lambda do rádio dividido. Então, ó, como é que você faz para resolver esse tipo de exercício? Primeira coisa, vamos lembrar que num determinado meio, a velocidade de uma onda eletromagnética sempre vai ser igual, porque o meio é o mesmo, eles estão atravessando o vácuo. Então, eu posso pensar que a velocidade das ondas de infravermelho vai ser exatamente igual à velocidade das ondas de rádio, porque é o mesmo meio, tá? Então, eu tenho elas atravessando o mesmo meio, então elas vão ter a mesma velocidade, que seria a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Vou lembrar da equação fundamental que eu falei para vocês agora há pouco. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Vamos escrever ela aqui só para ir reforçando na nossa memória. Então, seria o V igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Vou substituir aqui, ó. Então, eu vou falar que o lambda do infravermelho pela frequência do infravermelho é igual ao lambda das ondas de rádio vezes a frequência das ondas de rádio. Tudo bem? O que eu quero? Lambda do rádio dividido por lambda do infravermelho. Lambda do rádio está aqui, ó. Lambda do infravermelho está aqui. Vou passar esse cara para lá. Vou passar esse cara para cá. Então, a frequência de infravermelho sobre a frequência de rádio é igual ao lambda das ondas de rádio pelo lambda das ondas de infravermelho. Isso é a pergunta e isso é a frequência. Tem mais uma coisa que eu não posso esquecer, que são aqueles números ali que estão escondidos, né? Então, vamos lembrar desses números. Os principais são o quilo, que é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. O mega, que é a mesma coisa que 10 elevado à sexta. Seria como se fosse 1000, milhão, tudo bem? Vou me levar lá para cima. O próximo, o giga, é o bilhão, tá? Então, é o 10 elevado à nona. E o trilhão, que é o tera, 10 elevado a 12. Não posso esquecer isso daqui de jeito nenhum. Por favor, vamos trocar? Então, ó, lambda das ondas de rádio pelo lambda das ondas de infravermelho, escrevi ao contrário, né? É igual. Frequência de infravermelho. Frequência de infravermelho está aqui, 30. E o tera eu troco por 10 elevado a 12. Dividido. Infravermelho tá ali, 1,5. E é o giga, 10 elevado a nona. Tá bom? 30 dividido por 1,5, 20. Professor, como eu faço as potências de 10? É a mesma base, mantém a base. Agora, o número que está embaixo, ele sobe com o sinal trocado. Menos 9, tá? 12 menos 9. Então, seria 20, 10 elevado à terceira, lambda de rádio sobre lambda do infravermelho, igual 20 vezes 10 à terceira. Agora, se esse número diminui uma casa, esse número aumenta uma casa. Então, eu posso escrever 20 vezes 10 elevado à terceira, ou 2 vezes 10 elevado à quarta. E aí, a gente vai ver com qual dos dois resultados ele ficou ali do lado, né? Então, aí, na minha conta, ó, ele está como 2, 10 elevado à quarta. Está aqui a minha resposta, alternativa letra C. Então, isso é um exemplo clássico de exercício aí de Unicamp, né? Então, ele me dá aí uma questão básica, eu preciso de conceitos, eu preciso saber trabalhar
esses conceitos, tá? Então, o conceito da velocidade, da equação de onda, tá? E eu preciso saber o que é tera, giga, coisas que caem e que são cobradas dos vestibulares. Perfeito? Espero que você tenha gostado. Não deixa de curtir o canal. Eu vou fazer uma outra aula, né, com mais alguns exercícios para vocês. Então, por hoje é só. Assina o canal, deixa o sininho lá aplicado, apertado, para você poder receber os meus próximos vídeos. Até a próxima. Espero que você tenha gostado bastante.